Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai ter a Tânia falando para a gente do Evangelho capítulo 5 e tem 26 provas voluntárias, o verdadeiro silício. E a gente depois vai ter uma leitura, a leitura do livro Pão Nosso, as vibrações e a prece final. Então, eu pedi à Tânia para começar fazendo a prece inicial, para a gente dar abertura nos trabalhos dessa noite. Tudo seu, Tânia. Então, vamos lá. Vou convidar a todos para que nós possamos fechar os nossos olhos, mentalizarmos Jesus com toda aquela energia, com toda a sua luz, para que possamos juntos, Pai, aliviando os nossos pensamentos, junto com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais desta casa João Batista, essa casa que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. E esse sentimento de gratidão que sempre está presente nesses momentos. Gratidão, Pai, por estarmos aqui reunidos em Seu nome. Gratidão pela presença da doutrina espírita, essa doutrina consoladora e esclarecedora. Gratidão por estarmos todos reunidos em Seu nome, em busca desse aprendizado que sempre auxilia a nossa caminhada, que sempre nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. O nosso muito obrigada por esse momento, por essa troca de experiência, por essa troca de energia tão positiva, que fortalece o nosso corpo físico e o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, hoje a gente vai falar então do capítulo 5, né, do item 26. Vou precisar de ajuda dos universitários que estão aqui, né, Fernanda? Para a gente poder compartilhar a tela aqui com vocês. Filha, não dá. Tânia, aí no meio, acho que tem um botãozinho verde escrito Share Screen. Obrigada, Ana. Clica nele e vai aparecer uma opção para você selecionar o que você quer compartilhar com a gente. E para eu passar o próximo. Tá tudo certinho agora, é só você colocar em formato de apresentação. Aqui. Tá. Clica. Já cliquei. Isso, tá ótimo, Tânia. Tá dando para ver? Você passa com essa. Tá. Então, ótimo. Obrigada, gente. Desculpa, mas essa tecnologia ainda é um pouco difícil às vezes. Nós vamos falar um pouquinho hoje de Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, né? Quando a gente ouve Bem-aventurados os aflitos, a gente fica pensando assim, será que a gente precisa sofrer para a gente poder progredir? Será que a gente precisa sofrer para a gente encontrar a verdadeira felicidade, né? Quando fala bem-aventurados, mas não é isso. O que Jesus quer dizer conosco nesse capítulo 5 é que a gente precisa, na verdade, saber sofrer, né? Saber passar pelas nossas dificuldades, saber passar pelos nossos desafios sem revolta, sem indignação, sem ódio no coração, sem raiva, né? Então, muitas das vezes é a maneira com que nós enfrentamos as nossas dificuldades, porque na verdade nós sabemos que as nossas dificuldades, né, os nossos desafios, eles acontecem na nossa vida para que haja um crescimento, né? E não para que haja um castigo, né? Porque quando nós encaramos, na verdade, as nossas provas como castigo, aí vem a revolta. Se vem a revolta, na verdade, aquilo não vai nos acrescentar nada, né? Porque o objetivo é o nosso aprendizado. Então, a gente aprender para que a gente não erre novamente nas mesmas situações, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de provas voluntárias do verdadeiro silício,
né? Quando a gente fala em silício, eu até busquei lá no dicionário o que é silício. É que antigamente existiam umas vestes, né? Que de tecido muito grosso, muito áspero, que as pessoas colocavam para, de certa forma, fazer um sacrifício, né? Muitos usavam um cinto desse material, às vezes eles colocavam até prego para poder ficar realmente machucando a pele, magoando, porque eles acreditavam que enquanto eles estavam sofrendo verdadeiramente, fisicamente, eles iam encontrar uma purificação, eles iam encontrar um progresso, né? Esse é um silício. E aí, quando a gente fala lá, verdadeiro silício, o que é um verdadeiro silício? Será que se eu realmente colocar algo que machuca o meu corpo físico, ou seja, eu estou magoando o meu corpo, eu estou me martirizando, será que isso realmente me ajuda a crescer como pessoa? Será que isso realmente vai fazer uma diferença no meu crescimento? Será que é isso que Jesus espera da gente? Será que foi esse exemplo que ele quis dizer, que esse exemplo dado? Será que era para a gente realmente sofrer e aí nós iríamos progredir? Não, né, gente? Claro que não, porque nós sabemos que o nosso verdadeiro silício é aquele que toca o nosso espírito e não o nosso corpo, né? Esse é o verdadeiro silício. Mas nós vamos falar disso um pouquinho para frente. É perguntado nessa parte do Evangelho também se é lícito ao homem abrandar as suas provas. O que vocês acham, gente? Alguém pode participar? Vamos interagir, turminha? É lícito ao homem abrandar as suas próprias provas? Abre o microfone aí, quem quiser falar, ou escreve no chat, que aí eu posso ler também. Eu acredito que sim, nós podemos sim abrandar as nossas próprias provas. É lícito. Não só é lícito, como é permitido e é importante, né? Por quê? Como que nós abrandamos as nossas provas? Com o nosso comportamento, né? Com a nossa busca de crescimento, não é assim? Então, assim, é muito lícito. E no Evangelho, ele dá uns exemplos bem simples, assim, se eu estou me afogando e tento sair da piscina ou da represa, eu estou fazendo uma coisa errada? Não, eu estou fazendo uma coisa certa. Se eu estou enferma, precisando de um médico e de um medicamento para curar o meu corpo físico, eu estou fazendo uma coisa errada ou certa? Certa. Nesse momento, eu estou tentando abrandar a minha situação. Então, é muito importante isso, porque quando nós reencarnamos, gente, é nos dado como presente divino o nosso corpo e nós somos responsáveis por ele. Nós temos compromisso nesse sentido. Nós precisamos cuidar da nossa ferramenta de trabalho, que é o nosso corpo. Tudo com bom senso, tudo com responsabilidade, sem excessos, mas é necessário, né? É necessário que a gente preste atenção na nossa alimentação, no que faz bem, no que faz mal. É necessário que a gente faça atividade física, porque senão ele também vai enferrujar. É necessário irmos aos médicos quando nós estamos enfermos, porque nós temos que buscar os recursos da terra, porque é aqui que nós vivemos, né? Essa orientação é uma orientação tão presente que quando a gente faz algum tratamento espírita, né, na parte médica, eles mesmos nos orientam. Quando a gente faz cirurgia espiritual, toda orientação que a gente recebe é o quê? Não podemos trocar
o tratamento físico da matéria pelo espiritual. Nós precisamos fazer os dois juntos. Não é assim? Essa orientação nos é dada, né? Por quê? Porque nós temos responsabilidade. Então, não é magoando o nosso corpo físico que nós vamos crescer, que nós vamos melhorar. E aqui está perguntando o seguinte: há mérito em procurar sofrimentos voluntários? E aí, universitários, o que vocês acham? Nós podemos procurar sofrimentos voluntários? Devemos ou não? Silêncio profundo. Quem quiser pode escrever no chat. Ó, a Thaís escreveu da outra vez que acredito que sim, na questão das provas. E agora, em relação aos sofrimentos, acredito que não. A Thaís colocou. Então, gente, há mérito em procurar sofrimentos voluntários? Não, se nós estivermos procurando sofrimentos que não vai trazer nenhum benefício a algum irmão. Então, no caso que a gente deu o exemplo das vestes pesadas, dos cinturões de prego, não tem mérito nenhum. Aquilo não vai nos acrescentar nada. Aquilo não vai fazer diferença nenhuma no nosso progresso. Mas se nós procurarmos algum sofrimento voluntário que vá beneficiar os nossos irmãos, há mérito. Ah, Tânia, mas como que a gente procura sofrimentos voluntários? A solidariedade, às vezes, quando ela é feita muito intensamente, ela traz algum sofrimento para a pessoa. Se a gente pensar que é muito interessante nos nossos irmãos que hoje são andarilhos, é bastante interessante e frequente entre eles que tem 2, 3 com fome. Se eles recebem um pão, eles dividem o pão. Ou seja, um pão não mata a fome de 3, mas eles são solidários. Eles continuam sentindo fome para dividir com o irmão. Então, é mérito. Se eles estão morrendo de frio na rua e você chega lá com um cobertor, dificilmente um deles fica com o cobertor sozinho. Eles dividem. Então, eles vão continuar sentindo frio, mas eles dividem com o irmão. Então, eles estão buscando sofrimentos, sim, mas são sofrimentos que fazem bem aos outros. A gente tem um exemplo que é bastante intenso, que é Gandhi, né? Gandhi, quando ele precisava reivindicar alguma coisa para o seu povo que ele não concordava, o que ele fazia? Quem já assistiu o documentário do Gandhi, gente? Ele fazia greve de fome. Ele ficava dias e dias sem comer. E nesse momento, ele estava fazendo o quê? Ele estava sacrificando o seu corpo físico. Mas não era em seu benefício. Era em benefício do seu povo. Então, isso era bem visto, né? É super bem visto aos olhos da espiritualidade, aos olhos de Deus, ao progresso. Porque é um sacrifício que a pessoa está fazendo em benefício do irmão, né? E Gandhi, muitas das vezes, a gente achava que ele ia realmente desfalecer de tão fraco que ele ficava, e ele não cedia enquanto ele não conquistava coisas boas para o povo como ele queria. Então, assim, há mérito, mas nós precisamos saber o que nós estamos fazendo com isso. Porque isso é de extrema importância. Uma das coisas que a gente precisa pensar,
que é uma coisa muito séria, é assim, como que nós nos comportamos diante das nossas provas? Porque as nossas provas, os nossos desafios, como a gente já falou aqui, eles vêm em função do nosso crescimento. Eles vêm para desenvolver a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa tolerância. Mas não há mérito nenhum, gente, da gente se colocar na posição de vítima. Então, muitas das vezes, com o nosso jeitinho de ser, nós potencializamos as nossas dificuldades, nós potencializamos o nosso sofrimento, porque a gente acredita que quanto mais a gente sofrer, mais mérito nós teremos. Mas isso não é verdade. Isso é uma impressão errada que nós temos. A gente sabe que muitas das vezes as pessoas, o ser humano, tem medo de ser feliz. Tem medo de dizer que está tudo bem. Existe uma tendência em algumas pessoas de se colocar na posição de vítima. Porque ela acredita que se ela é vítima, ela está sofrendo. E se ela está sofrendo, ela está sendo bem vista pela espiritualidade, por Deus. Mas isso não é verdade. Essa parte do Evangelho fala muito claramente. Quem tiver a oportunidade de ler depois, leia, porque é muito interessante. Que é para nós prestarmos atenção nas nossas provas, nas nossas dificuldades e desempenhá-las da melhor maneira que nós conseguirmos. Mas que nós não precisamos buscar mais sofrimentos, mais provas para nós do que o que já foi designado. O que nós precisamos é agir com sabedoria, buscando sempre sermos pessoas melhores. Não há outro caminho dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro dos ensinamentos do nosso Cristo. Não há outro caminho, senão nós caminharmos em busca da caridade, da solidariedade, da paciência, da resignação. Mas fazendo isso, gente, com disposição, fazendo isso com alegria, fazendo isso tentando aliviar a situação com que nós estamos vivendo. Muitas das vezes existe um comodismo, né? E que eu não posso fazer diferente, porque o espírito ainda tem uma mania de usar a palavrinha karma, né, gente? Que a gente fala assim, ai meu Deus, esse é meu karma. Ah, então se é meu karma, eu não posso fazer nada para mudar. Não só posso, como eu devo. Porque aqui no Evangelho fala que não tem mérito nenhum, gente. Nós cruzarmos os braços por preguiça, por negligência, por comodismo. Então, assim, tirar proveito da situação que nós estamos vivendo, que nós temos que viver, que nós nos propusemos a fazer, a viver, né, os nossos compromissos, mas fazer com alegria, fazer com empenho, né, sem lamentações. Ontem, na nossa reunião de quinta-feira, acho que foi a Thaís que contou a história do irmão do Chico, que a gente ainda comentou que a gente ficou emocionada, que é sensacional,
que o Chico Xavier tinha um irmão muito próximo, né? Acho que a maioria de vocês já deve até conhecer essa historinha, que ficou ao lado dele durante muitos anos no trabalho e tudo, e aí ele tem um AVC. E do AVC ele fica, infelizmente, na cama. E aí muita gente rezando, pedindo, né, socorro e tudo. E o Chico recebe a orientação de que aquele foi um compromisso assumido antes dele reencarnar. E que ele tinha por compromisso ficar daquela maneira por 11 anos. E aí todo mundo fica muito sensibilizado e muito chocado, porque ele foi uma pessoa muito atuante ali junto ao Chico. Ele ajudou muita gente, ele ajudou muitas pessoas, ele foi muito comprometido. E aí, passado alguns dias, algum tempo, a espiritualidade começa a receber muitos pedidos para interferirem na situação dele, porque ele era uma pessoa tão boa, ele era uma pessoa tão presente, que ele não merecia estar passando por aquilo. E os pedidos foram tantos que a espiritualidade teve que se reunir e pedir que fosse mudado, então, a história dele. E aí ele desencarna para se libertar daquele compromisso que ele tinha assumido. E aí a gente pensa que beleza que é isso, a pessoa mudar a sua história, né? Mudar a sua história, não porque ela ficou sacrificando o seu corpo, ficou se martirizando, ou com as suas provas, ou com o seu karma. Pelo contrário, ele largou as dificuldades dele e dedicou a vida dele a outras pessoas, né? E aí, com isso, olha que beleza, a história dele foi mudada. E foi mudada por quê? Porque ele usou o livre-arbítrio dele da melhor maneira que ele podia ter usado, né? E aí eu faço uma pergunta a todos. O que nós estamos fazendo? Qual é a história que nós estamos escrevendo aqui, né? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Quais as provas voluntárias que eu estou buscando para justificar a minha tristeza, ou para justificar a minha inércia, ou para justificar a minha impaciência, a minha intolerância? Lembrando, gente, que tudo que a gente faz, o que a gente sente, é totalmente gravado na nossa história, né? É filmado, sem nenhum disfarce, né? Lembrando que o que vale são as nossas intenções. Muitas das vezes, mais as intenções do que as atitudes. Até nos nossos trabalhos sociais, é importante nós sabermos a nossa intenção, né? A gente sabe que hoje muitos dos nossos irmãos se envolvem em trabalhos sociais porque é tão bonito colocar fotos nas redes sociais, é tão legal a gente contar para os amigos do que a gente está fazendo, né? Vai receber os méritos? Vai, mas vai receber só aqui na Terra, né? Não vai ganhar bônus hora, não. Então, nós precisamos pensar até nisso, né? Quando a gente sai de casa, ou mesmo dentro de casa, quando a gente está fazendo uma boa ação, nós estamos fazendo de coração, nós estamos fazendo porque nós temos intenção de auxiliar os nossos irmãos que estão menos favorecidos naquele momento, ou nós estamos fazendo simplesmente para atender, muitas das vezes, um capricho nosso, né? Então, assim, eu gostei muito dessa parte do Evangelho, dessa parte de provas voluntárias, e eu acho que todos nós precisamos fazer
fazer uma análise íntima, né? Um autoconhecimento realmente, olhar para nós mesmos e saber assim, quais são as nossas intenções perante a vida, né? Eu amei essa frase do Chico, por isso que eu deixei ela aqui por último, que ele diz que a questão mais aflitiva do espírito no além é a consciência do tempo perdido. E essa questão do tempo perdido é uma questão muito séria, porque tem uma coisa que não volta atrás, é o tempo. Hoje, passou. Se a gente não fez nada de bom, nós podemos fazer amanhã, mas o hoje já foi. Ele não vai voltar mais, né? Então, quando a gente brinca, a gente que acredita em outras vidas e que a gente fala assim, isso eu vou deixar para a próxima encarnação, porque nessa eu não vou dar conta. É uma escolha nossa, é um livre-arbítrio. Mas se a gente começasse a tentar nessa, né, a gente já ia mais adiantado um pouquinho, né? Por que nós podemos deixar para amanhã o que nós temos condições de fazer hoje? Né? Sairmos um pouquinho desse comodismo natural nosso, né? E aqui no Evangelho fala também que nós precisamos prestar muita atenção, porque nós precisamos parar de colocar a responsabilidade das nossas atitudes no outro, para justificar as nossas atitudes, né? Os nossos erros. Então, isso é uma coisa que a gente precisa também prestar muita atenção, né? E pensar, gente, que nós estamos escrevendo um capítulo da nossa história. E que esse capítulo é de extrema importância. Que nós podemos escrever uma história bonita. Que só depende de nós mesmos, né? Nós ganhamos de presente uma coisa que chama livre-arbítrio. Só que esse livre-arbítrio, ele vem com muitas responsabilidades. Então, nós precisamos usá-lo com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? Pensando aí nesse verdadeiro silício. Uma das sugestões do Evangelho é a gente realmente magoar o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Eles é que precisam de um silício. Quando nós trabalhamos o nosso orgulho, quando nós trabalhamos a nossa vaidade, esse silício é positivo. Então, é o que eu gostaria. Olha, tem 1 minuto, gente. É o que eu gostaria de passar para vocês, agradecer por essa oportunidade de estar aqui. Esse bate-papo é sempre muito, muito gostoso, sempre bom. Estudar o Evangelho é maravilhoso, né? Eu sempre falo que quem mais ganha é quem está preparando o Evangelho, porque a gente aprende muito e toca muito no nosso íntimo, né? E que a gente não canse dessa busca eterna que nós temos, né? De melhorarmos como pessoas, de sermos seres humanos melhores, de sermos pessoas melhores, né? Melhores de sentimentos, melhores de atitudes. E que a gratidão esteja sempre presente junto de nós. Né? E que nós passamos por um ano diferente, mas que estamos aqui todos juntos com muitos aprendizados, né? Com muita bagagem que a gente acabou conquistando e que a gente continue junto aí, essa família do João Batista, que é uma família maravilhosa e que a gente sabe que se nós estamos juntos é porque existe aí uma afinidade espiritual muito grande, né? E que a gente continue juntos. Um beijo grande e muito obrigada. Obrigada, Tânia. Eu vou tirar aqui o seu compartilhamento. Por favor, obrigada, Ana.
Tirei. Então, obrigada por trazer essa reflexão para a gente. A gente vai dar continuidade indo para a página do Pão Nosso. Eu vou compartilhar aqui com vocês e, como sempre, tem algum tipo de conexão, né? Os temas. A página fala sobre salários. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista em Lucas 3,14. A resposta de João Batista aos soldados que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e de bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que não raro convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam, dentro de imprescrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Bem, e a Tânia estava falou um pouco das tormentas, né? E essa é uma tormenta da vida material, né? Que a gente sempre acha que a gente merece mais, que a gente pode, que a gente quer mais, e é claro, isso é lícito, né? Falando é lícito, a gente pode querer, mas o quanto de responsabilidade vem com maiores salários, né? A gente percebe que tem muita gente que também se contenta com o pouco, e aí a Tânia vem, né, que ela falou por causa de preguiça, ou porque acha que só merece aquilo. Então a gente precisa também analisar, olhar essa reflexão dessa página, nos traz vários fatores para analisar. O quanto que vem de uma reclamação, porque a pessoa é muito capaz e se sente ganhando pouco, mas também se acomoda, de repente, de procurar um outro trabalho, que talvez vai lhe dar um pouco mais de dificuldade, ou que seja mais longe, porque a gente consegue ver de todos os tipos de reclamação, né? A pessoa que reclama porque ganha pouco, porque se acomoda com aquilo, porque está perto de casa e acaba ganhando pouco ali. Talvez se ela fosse se ela fosse trabalhar longe e se dedicar um pouco mais, ela iria ganhar mais. O quanto também que a gente vê que aquelas pessoas, né, e fala aqui no texto isso, e foi bem interessante, o quanto que não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos, ou seja, não é porque ganha muito que a pessoa vai realmente ser recompensada pela parte espiritual. O quanto que aquele dinheiro que ela ganha muito está servindo para ela, talvez para ajudar outras pessoas, né? Como a Tânia falou das provas, porque a pessoa tá procurando um sofrimento. Porque quando você ganha muito, você tem muita responsabilidade, você abre mão de outras coisas. Que fala também no texto, né? Quantas pessoas muito cultas deixam de estar o tempo com a sua família, estão viajando o tempo todo, estão fora dos seus lares, se dedicando a desenvolver uma empresa. E é claro que atrás de uma empresa, é interessante a gente lembrar disso,
Atrás de uma empresa existem várias pessoas que se alimentam, né, que recebem dinheiro daquela empresa, e é muita responsabilidade para um empresário, porque não é só a família dele que está ganhando, é a família de muitas pessoas que estão ganhando, mas para isso ele se sacrifica de verdade. Então, essa complexidade do mundo material precisa ser analisada não por um lado de reclamação, mas por um lado do que me faz feliz. O quanto que me faz feliz ter pouco dinheiro. Eu conheço muita gente que você olha em fábricas, a pessoa passa 20 anos numa mesma posição, fazendo uma mesma coisa. Ele pode fazer isso, porque ele quer fazer isso. Talvez para ele mais responsabilidade não vai trazer mais felicidade, vai trazer uma complexidade que ele não está afim para a vida dele. Então, eu costumo levantar essa análise, né, para a gente olhar o quanto que realmente a gente é feliz com aquilo que a gente tem. E se a gente não é feliz, é lícito procurar outras coisas, sabendo que quanto mais a gente quer, mais trabalho e mais complexidade a gente tem para a nossa vida. Se eu quero viajar para os Estados Unidos, vamos supor, por exemplo, o dólar a 5, 6 reais, eu tenho que guardar muito dinheiro. Vai me dar muito mais trabalho do que talvez eu viajar para o Rio de Janeiro, que está na mesma moeda, é mais barato, mas e qual a experiência que eu vou ter indo para os Estados Unidos? Vale a pena? Vai me fazer mais feliz? Então tá tudo bem, mas quanto mais a gente quer, mais complexidade a gente traz para a nossa vida. E o quanto que também algumas complexidades nos fazem ajudar outras pessoas, como, por exemplo, um empresário que quer crescer a sua empresa, expandir a sua empresa. Isso vai lhe dar muito mais trabalho, mas ele vai talvez contratar pessoas, ele vai ajudar mais pessoas, promover outras pessoas. Então, a gente precisa olhar na nossa vida, né, olhando para a parte material, se o que a gente tem realmente nos faz feliz, ou se a gente quiser mais, tudo bem querer mais, desde que aquilo também não te seja uma prova que você busca, que vai te fazer sofrer. A gente precisa analisar, e não tem uma regra, não tem o certo, não tem o errado, desde que a gente consiga trazer aquilo para a nossa vida e implementar para o nosso crescimento moral, principalmente. Alguém quer fazer algum comentário? E principalmente, né, Ana, a gente pode conquistar empregos, salários melhores, mas a gente precisa sempre lembrar que tem que ser de uma maneira sem prejudicar os nossos irmãos, né? Então, daí nós estamos aí cheios de pessoas que têm muito dinheiro, que têm empresas, como você falou, e que agiu honestamente a vida inteira, né? Porque esse é o objetivo. Porque se você também constrói uma história para você ser feliz em cima da felicidade do outro, aquilo não vai dar certo, né? Então, lembrando disso, né? É justamente o que você falou, né? O mérito você só aqui na Terra e não lá no plano espiritual. E aí a gente volta, né? Que a nossa conquista, né? É nossa, não depende de outra pessoa, né? Então, a gente precisa pensar muito nisso. Eu acho que eu gosto muito de pensar assim, porque você deixa de colocar a culpa e a responsabilidade no que está do seu lado. Né? É isso mesmo. Então, assim, é conquistar, é crescer, mas é crescer honestamente, né? É isso aí. Sendo honesto não só na vida material, mas espiritual também com a gente, né? Quando a gente erra, quando a gente se engana, né? Que a gente tem a simplicidade de voltar atrás e de pedir desculpa e de pedir perdão e tudo mais, né? Ótimo ponto, isso aí. Obrigada por você contribuir. Eu vou chamar agora, também teve mais alguém aqui falando. E se não for caridoso com seus recursos adquiridos com o próximo, não tem mérito. É verdade, Marilu, a gente precisa também, já que a gente está conquistando, por que não olhar, né, para poder contribuir para o sofrimento dos outros? Porque também a gente, né, sabe do evangelho que a gente pode ajudar aquele outro que está precisando. Não precisa deixar ele sofrer, é o karma dele, deixa ele sofrer. Não, a gente deve ajudar os outros dentro do possível para a gente. Então, obrigada, Tânia. Eu vou chamar a Gracinha para fazer a nossa vibração.
Cadê vocês aqui? Deixa eu... Ah, ela chegou aqui. Só abre o microfone, Gracinha. Abriu? Aham, estamos te ouvindo. Obrigada. Obrigada. Olha o sorriso da Silvinha. Boa noite a todos vocês, minhas queridas. Eu falo amigas, minhas crianças. É bom estar com vocês, principalmente nesse momento, né? Onde nós estamos ouvindo o Evangelho, aprendendo um pouco mais e fazer a nossa parte. Então, vamos nesse instante convidando a todos para que leve o pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual que sempre nos acompanha, para que possamos doar um pouco de nós, através do nosso amor, em formas de vibrações, a todos aqueles que necessitam. Vamos aproveitar esse momento, então, e vibrar. Vibrar pelo nosso planeta Terra, esse planeta, meu Deus, que nós não cansamos de agradecer a Deus, lindo, maravilhoso, que colocou para nós aqui estarmos estagiando e tendo a oportunidade de evoluir através do aprendizado do nosso Mestre Jesus. Vibremos também por todos os países, por todos os povos, para que seja envolvido em muita luz, em muita paz, e que eles possam se unir com muita fé e amor e vencer as dificuldades que se encontram neste momento. Vamos vibrar também pelos hospitais, por todas as criaturas que ali estão em desespero. Nós temos acompanhado tantas criaturas chegando ao fim da sua vida, num desespero enorme. Vibremos por essas criaturas para que seja amenizado o sofrimento de cada um deles. Vibremos também pelos idosos, idosos que se encontram em casa de repouso, em seus lares, se sentindo rejeitados pelos seus familiares. Que as nossas vibrações de amor possam preencher o vazio que esses irmãozinhos sentem dentro de seus corações. Vibremos pelos jovens, jovens que trabalham, que estudam, e principalmente pelos jovens marginalizados. Vibremos pelas crianças, rogando a Jesus para que mãos abnegadas possam conduzir essas crianças para um futuro melhor. Vibremos pelos lares em desarmonia, para que haja paz, compreensão e união entre esses nossos irmãos. Vibremos pela paz e união de todas as religiões, de todas as casas espíritas, em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos também pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos e pelos nossos inimigos. Vibremos pelos nossos parentes, familiares que se encontram distante de nós, rogando a Jesus que leve a paz e a bênção a todos eles. Vibremos por todos aqueles irmãos que nos pedem oração, nos pedem auxílio espiritual, que as nossas vibrações de amor possam preencher essas criaturas que esperam de nós uma prece, uma vibração de amor. Vibremos também por aqueles irmãos que se encontram depressivos, Senhor. Que a espiritualidade amiga possa estar ao lado desses irmãozinhos, dando a eles um novo incentivo para a vida, para reconhecer que nós temos um caminho a seguir com muita fé, com muito amor, que eles tenham a oportunidade que nós temos de conhecer Jesus. Vibremos, Senhor, pelas empresas que se trabalham, as pessoas que necessitam. Vibremos por todos os trabalhadores da saúde. Seja envolvido em paz, em luz, em muito amor, que eles tenham sempre a orientação espiritual para fazer o melhor para os doentes que esperam dele uma situação mais tranquila. Vibremos pelo nosso lar. Vamos mentalizar o nosso lar envolvido numa grande luz. Que esta luz vinda do nosso Pai, do Mestre Jesus, possa nos envolver, tranquilizando todos os seres que aqui conosco convivem. E que possamos receber a paz, a luz, sendo melhor amanhã do que fomos hoje, sendo bons cristãos, podendo auxiliar aqueles que conosco convivem
e aqueles que nós encontramos no nosso dia a dia. Vibremos pelos trabalhadores da nossa casa espírita João Batista, por todos, Senhor, que sejam abençoados, amparados de luz e de amor. E por todos que faz parte do nosso grupo espiritual, que sejam abençoados, amparados em luz, em amor. E vibremos pelos irmãozinhos desencarnados, onde quer que se encontre, que recebam a paz, que recebam a luz. Vibremos pelos nossos familiares, entes queridos, que partiram e deixaram saudades, que recebam todo o nosso amor, que recebam toda a nossa gratidão. E que a paz, o amor de Jesus envolva todos os corações, transmitindo alegria, perseverança, paciência e muito, muito amor. Que assim seja. Dona Lúcia, a senhora pode fazer a prece final. Então, vamos, neste momento, todos envolvidos nessa em que foi dado esta gracinha, agradecendo, rogando a eles que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos deram através desse evangelho de hoje. Que façam que ao sairmos daqui, cada um de nós sinta força do amor ao próximo. Vamos também desejando que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir e ainda estão presentes nessa nossa reunião. E para os quais nós rogamos a misericórdia de Deus. E assim, vamos encerrando a nossa reunião de hoje com muita fé e sabendo sempre que por mais que a nossa estrada tenha dificuldades, Deus está conosco em todos os momentos, sempre nos auxiliando, nos protegendo e nos envolvendo na paz e na compreensão daquilo que nós temos que passar. Que assim seja. Boa noite a todos e fiquem na paz de Deus. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. Boa noite para todo mundo. Uma ótima noite, Thaís. Um beijo, minha amiga. Beijo, Obrigada. Boa noite para todos. Obrigada. Boa noite, Marilu, Fábio. Bom fim de semana. Tchau, Silvana. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Tchau, Silvinha, Dona Lúcia. Obrigada. Ótimo final de semana. Tchauzinho. Tchau.